Aleluia. Podem sentar, queridos. Aleluia. Você está feliz porque você tem um Deus incomparável. Tem um hino bem... Vocês estão liberados. Obrigada, vocês são uma bênção. É muito engraçado que ele diz assim que ele procurou e não encontrou outro, né? Apalpou, mas não existe Deus como o nosso Deus. Aleluia. Queridos, eu vou falar uma coisa que é tão marcante no Verbo da Vida. Você está cansado de ouvir? Eu vou falar sobre fé, mas faz de conta que você nunca ouviu, tá bom? Às vezes, porque nós ouvimos umas 2 vezes, achamos que já sabemos, né? Mas, por favor, não faz isso não, tá? Paulo diz que ele não tinha problema de falar as mesmas coisas. Se ele não tinha, eu também não tenho. Tá bem? E mais, a Bíblia diz que é segurança. Amém? Então, por favor, queridos, abre a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Você que fez um remo à escola, você sabe esse verso de trás para frente, não é isso? Posso ler? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora, por favor, vai para o capítulo 3 do mesmo livro. Capítulo 3, verso 26 e 27. Romanos 3, 26 e 27. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, pois, a jactância? Foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Espírito Santo, eu te dou graças, porque tu és o meu ajudador. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Queridos, a fé é uma lei. Talvez você já tenha ouvido falar nisso, e talvez você não soubesse, mas a fé é uma lei. E quando nós falamos em lei, é uma coisa que se repete, que acontece sempre da mesma maneira. Então, no mundo, existem leis. Leis espirituais e leis naturais. Na Bíblia, nós podemos encontrar várias leis. Eu posso citar a lei do pecado e da morte, a lei do espírito de vida, que detona a lei do pecado e da morte, amém? A lei do amor, a lei da fé, a lei da semeadura e da ceifa. Isso são leis espirituais, tem mais, né? E no mundo natural também, muitas leis. Eu posso falar da lei da gravidade, da lei da aerodinâmica, né? E alguém pode dizer assim, eu não acredito. E eu acho que foi Newton que descobriu, foi? Foi Newton. Vamos dizer que uma pessoa não acredite que ele descobriu isso. E queira provar que a lei da gravidade não é verdade. Nós sabemos que a lei da gravidade, você só está sentado aí por causa da lei da gravidade, não é isso? Mas, de repente, um louco vai tentar provar que ela não existe. Aí vai ali na Casa da Música, sobe lá, e vai pular para provar que a lei da gravidade não existe. Vocês acham que ele vai para baixo ou ele vai para cima? Porque é uma lei. Que ele creia e que ele não creia, vai acontecer, porque é uma lei. Amém? Então, do mesmo jeito, é a lei da fé. Vai acontecer, se nós crermos e colocarmos em prática.
E o mundo espiritual foi que criou o mundo físico. Se o mundo físico foi criado pelo mundo espiritual, então as leis espirituais são maiores do que as leis naturais. Amém? Então, a lei da fé é a maior lei. E é capaz de entrar no mundo físico e mudar o que precisa ser mudado. Amém? Por exemplo, Jesus, capítulo 14 de Mateus, diz que Jesus, ele ministrou o dia todo e, uma determinada hora, ele obrigou, a Bíblia diz assim, compeliu os seus discípulos para passar para o outro lado. Compelir é obrigar. Obrigou, eles foram, e Jesus ficou lá. Um tempo depois, umas horas depois, não foi um tempinho, foi umas horas depois, ele resolveu encontrar com os discípulos. Ele poderia pegar um barco, não era? Ele poderia ir nadando, mas ele resolveu ir por sobre as águas. Então, ele estava fazendo o quê? Ele estava quebrando uma lei física, não é? Porque, eu não sei, não entendo dessa lei, mas eu estudei rapidamente isso, né? Faz muitos anos. Mas, assim, densidade, não é? Massa, aquela coisa toda, né? Então, uma pessoa... A tendência dele era afundar, por causa dessa lei. Mas ele quebrou essa lei. Ele andou por sobre as águas. Aí você pode dizer assim, mas também Jesus era o Filho de Deus. Não é? Mas, queridos, chegou uma hora que os discípulos viram aquele homem andando sobre as águas. E a Bíblia diz que eles começaram a gritar de terror. Eu acho essa cena tão engraçada, porque era todo mundo pescador, né? Porque quem sabe que pescador é corajoso? Pelo menos deveria ser, né? Enfrentar um oceano, inclusive com tubarões, né? Mas eles, apesar dessa coragem, desse treinamento que eles já tinham, eles gritaram de medo. Aí Jesus disse, ei, tenho medo não, sou eu. Aí Pedro disse assim, se é você mesmo, manda eu ter com você, deixa eu ir. E a Bíblia diz que ele foi. Aleluia! Então, andar sobre as águas é para quem crê, não é só para Jesus. Amém? Aleluia! E nós vamos ver nessa manhã algumas pessoas que fizeram coisas extraordinárias mesmo, apesar das leis naturais. Amém? E a primeira pessoa que eu quero mostrar, vai, por favor, lá para Tiago, capítulo 5, por favor. Eu achei tão interessante essa descrição de Tiago, que ele faz sobre o profeta Elias. Tiago, capítulo 5, diz assim, deixa eu ver se capítulo 5 é. A partir do verso 17, 5:17 diz, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, e com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Amém, queridos? Esse contexto está lá em 1 Reis 17. 17? Acho que é. Deixa eu ver se é, para não falar besteira. 1 Reis 17. Estava o reino de Israel, né, o reinado do norte, estava uma idolatria terrível, porque o rei Acabe, além de não ser um bom rei, ainda, para piorar, casou com uma mulher idólatra, uma louca. E essa mulher, ela servia a Baal e uma deusa lá, Zerá. E o povo estava corrompido. A Bíblia diz que ele estava cocheando entre os dois pensamentos. Uma hora, Deus era Deus. Outra hora, quem era Deus era Baal. Não sabia o que queria, sem direção. A Bíblia diz que sem profecia o povo perece. E não havia direção, e um dia Elias ficou abusado. Enfesado mesmo.
E ele falou assim, juntou o povo no Monte Carmelo e disse, hoje vocês vão decidir a quem vocês vão servir. Chega. Chega desse negócio de estar em cima do muro, chega. Hoje vocês vão decidir. E vocês vão decidir pelo Deus verdadeiro, aquele que vai fazer cair fogo do céu. Então juntou o povo, juntou os profetas de Baal, os profetas de Azera, e Elias, apesar de ser assim, ele era cavalheiro. Disse, olha, primeiro vocês. Façam aí, né? Eles tinham lá o altar a Baal. Eles prepararam o sacrifício e ficaram lá orando a Baal. E eu acho interessante, eu não sei se você pensa nisso, por que é que foi que Elias mandou a chuva não descer? Porque Baal era considerado o Deus da prosperidade, o Deus da chuva, o Deus da abundância. Então, se não houvesse chuva, se ia haver o quê? Pobreza. Não ia haver produção, então ele seria desmoralizado, não é isso? Então ele quis desmoralizar esse Deus. Então nessa hora, os profetas, os adoradores lá de Baal, ficaram, Baal, responde, Baal e tal, e gritava, e de meio-dia e nada de resposta. Eles foram ficando nervosos, eles começaram a se retalhar, Baal responde, Baal. Aí quando chegou a tardinha, e Elias lá sentado, né, zombando, gritem mais alto, porque ele deve estar passeando, Baal deve ter viajado, deve estar dormindo, tirando onda mesmo com os profetas, né? Aí chegou uma hora que ele disse, basta. Então foi para o outro lado, reconstruiu o altar do Senhor. Amados, não estava caindo fogo, e eu estou falando fogo espiritual, porque o altar estava derrubado. Não pode haver fogo se o altar está derrubado. Deus só opera, Deus só manda a bênção se a nossa vida estiver alinhada. Quem sabe que você é um altar? Você sabe disso, que você é um altar? Aleluia! Então tem que estar tudo encaixadinho. Tem que estar de acordo com a palavra, porque Deus não faz nada fora da palavra. Então, quando o altar foi reconstruído, ele colocou o holocausto lá, mas ele era ousado, ele fez... Manda fazer um rego aqui. Aí fizeram um rego ao redor do altar. Traz aí 12 talhas, eu não sei quanto, uma vez eu estudei, mas não lembro. Mas é muita água numa talha. Traz aí 12 talhas, cheias de água, e joga por cima do holocausto, por cima do altar. E a Bíblia diz que escorreu a água ali pelo rego. E ele só disse assim, Senhor, responde-nos. E quando ele fez isso, fogo desceu do céu. E foi com tanto poder, amados, que o fogo consumiu o holocausto, o fogo consumiu o altar, lambeu a água do rego. E o povo reconheceu. Só o Senhor é Deus. 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 Diga, o meu Deus é o verdadeiro Senhor. Aleluia. Mas, amados, eu fico impressionada porque foi a palavra de um homem. Um homem como eu e você. Ele disse, não vai chover. E ele não disse assim, não vai chover segundo a palavra do Senhor. Não, ele disse, não vai chover segundo a minha palavra. Isso é que é autoridade. Não vai chover segundo a minha palavra. E sabe o que aconteceu? 3 anos e meio sem chover. E quando foi a hora, ele disse, vai chover. E choveu. Aleluia! Só que Tiago disse que ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas. Você pode pensar, não, mas Elias era poderoso. Era. Quando a unção vinha, ele era poderoso. Mas quando a unção saía, ele era igual ou pior do que a gente. Ele fez, nessa situação aí, depois que o povo se arrependeu, ele matou aqueles profetas todos. E quando a endemoniada Jezabel soube,
Ela disse, eu vou fazer com você, Elias, o que você fez com os profetas. Aquele homem poderoso. Mas a unção tinha saído, né? Ele tremando as bases. Ele fugiu, amados. E ele se escondeu numa caverna. E ele ficou tão triste que ele entrou em depressão. A Bíblia diz que ele ficou lá escondido e ele queria morrer. Senhor, basta. Tira a minha vida. Bem dramático ele. Tira a minha vida. Mas Deus enviou um anjo lá. Certo? E mandou carne, mandou pão. E a Bíblia diz que na força daquela comida, ele caminhou mais 40 dias. Ele achava que o ministério dele havia terminado. Mas o Senhor ainda deu 3 missões para ele. Ungir Eliseu, o rei Jeú e o outro lá, que no final ele nem ungiu esses 2, mas ungiu Eliseu. Aleluia. Então, queridos, para fazer grandes coisas, nós não precisamos ser grandes mulheres ou grandes homens. Nós só precisamos crer. E crer e falar. Porque a lei da fé é crendo no coração e falando com a boca. Sabe, muitas vezes nós estamos crendo. Nós só estamos aqui porque nós cremos, amém? Mas muitas vezes nós não estamos falando. E as coisas estão vindo para a nossa vida e nós permanecemos calados e o negócio aumenta. Eu vou mostrar outra pessoa. Josué. Josué, capítulo 10. Deixa eu ir para lá. Josué, capítulo 10. Josué 10, verso 12. Deixa eu falar o contexto primeiro. Josué tinha entrado há pouco, estava entrando na Terra Prometida. Né? Primeiro eles tomaram... qual foi aquela cidade que... Primeiro, obrigada. Tomaram Jericó, depois foram tomar Ai, mas eles estavam em pecado e eles perderam, mas o Senhor deu uma segunda chance, ele derrotou Ai. Agora, eles tinham feito uma aliança com os gibeonitas, né? Os gibeonitas souberam que, imaginaram, né? Nós vamos ser destruídos. Então, como Deus tinha dito para eles que não fizessem aliança com os vizinhos, que os vizinhos tinham que ser destruídos, eles se fingiram que moravam longe. Se vestiram de roupa velha, pão velho, e foram lá e pediram para fazer aliança. E eu acho tão interessante que nesse texto diz, eles não consultaram a boca de Deus. Amém? Isso vale para nós. Às vezes nós fazemos coisas sem consultar a Deus, depois quebramos a cara, né? Então, no caso, eles fizeram aliança com os gibeonitas. E depois que fizeram a aliança, descobriram que eles eram vizinhos. Mas por causa da aliança, eles não podiam mais matar aquelas pessoas. Eles ficaram presos. Por causa da aliança, eles tinham que defender, porque um dos princípios da aliança é quem luta contra mim, luta contra você. Então, quando Gibeão, 5 reis se alugaram e foram contra esse povo, eles correram para Josué, por favor, me ajuda. E não dava para Josué dizer não. Então, Josué foi e o Senhor disse, vai que eu vou te dar a vitória. E está lá a guerra, e o tempo passando, e de repente, Josué percebeu, se chegar à noite, vai ser ruim. Você imagina, briga de espada no escuro. Corta a cabeça do amigo, não é não? Aí ele disse assim, ele virou e disse, sol detente no vale de Agilon. O sol parou. Aí ele disse, agora você também, lua. Falou com o sol e falou com a lua. Amados, você já pensou quanto isso foi grande? O movimento de rotação da Terra ficou alterado, porque a Bíblia diz que quase um dia inteiro o sol não se pôs. Você imagina um homem dizendo para meu Deus do céu.
houve uma bagunça lá. Ai, meu Deus do céu, eu fico entusiasmada com isso. Eu não sei o que isso provoca em você, mas eu fico... Meu Deus, como Deus honra a palavra de alguém que crê. Então, o sol não se pôs e eles venceram os inimigos. Você sabe que isso é provado cientificamente? Então, queridos, ele poderia se deixar levar pelas circunstâncias, porque é natural anoitecer, não é? Começou o dia, vai entardecendo até que anoitece, não é natural? Mas ele sabia que o Deus dele era maior que a natureza. Por isso que ele ousou dizer, sol, pare. E você também, lua, pare. Aleluia! A lei da fé também ela tem domínio sobre a economia. Vai lá, por favor, para 2 Reis. Segundo livro de Reis, dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. É o capítulo 6 e 7. Então, não vai dar para eu ler. Mas aí você está vendo que está na Bíblia, amém? 6 e 7. É a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Estava, queridos, uma fome terrível. Olha, a coisa era tão feia que um dia o rei foi passando pelo muro e ele escutou uma briga de 2 mulheres. E uma deles disse, rei, me ajuda. Aí ele disse, em que eu posso te ajudar? Ele disse, essa mulher aqui. Nós concordamos que ontem nós íamos comer o meu filho e hoje nós comeríamos o dela. Imagina que coisa terrível, amado. A fome era tanta que as mães se tornaram umas monstras. Eu lembrei agora do pastor Bando. Monstro. Então o rei ficou terrível, achando aquela situação crítica demais. O povo com muita fome mesmo. Mas Eliseu deu uma palavra, que amanhã, por essas horas, vai se vender um efa de farinha por não sei quanto. Quer dizer, o que ele quis dizer, na realidade, foi, dentro de 24 horas, a situação vai mudar. Aquilo que vocês não tinham, vocês vão ter, vai ter abundância. Aí o capitão do rei, a Bíblia diz que o rei se apoiava no braço dele, ouviu aquilo e disse, isso é impossível. Só se Deus abrisse as janelas dos céus. Quer dizer que a coisa era muito grande para ele dizer isso, não é? Aí Eliseu olhou para ele e disse, tu verás, mas não provarás. Então, estava por ali 4 leprosos. Vocês sabem que os leprosos não ficavam dentro da cidade, né? Uma pessoa era declarada leprosa, ela tinha que, lógico, era declarada pelo sacerdote, ela nem voltava para casa. Do templo mesmo, ela ia para o vale dos leprosos. E eles tinham uma agricultura própria, viviam de esmola, aquela coisa toda. Só que se não tinha comida para os outros, imagina para os leprosos. Então, os leprosos saíram lá do vale deles e ficaram na porta da cidade. A Bíblia diz que eles estavam sentados lá, esperando a morte. Aí um deles disse assim, por que estaremos aqui sentados até morrermos? Sabe, às vezes nós estamos sentados, acomodados, deixando o tempo passar. Mas quando nós nos levantamos em fé, a coisa muda. Aí, então, eles disseram assim, olha, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de lepra e de fome, né? Mas se nós nos levantarmos, quem sabe se os sírios não nos dão comida? Aí os outros concordaram. Aí eles foram para o acampamento dos sírios. À medida que eles iam andando, o povo lá, o inimigo lá, ouvia, Deus fez com que as passadas daqueles 4 leprosos,
era como um barulho de guerra, como cavalos de guerra. E eles ficaram apavorados e eles fugiram. Eu não sei se você já viu um leproso, mas a lepra cai as extremidades, né? Cai dedo, cai orelha, pedaço. Olha, é uma coisa séria. Agora aí você imagina, fragilizados, né? Pela doença e pela fome. Então, bem devagar, eu imagino que eles estavam andando bem devagar, não é? Mas Deus fez ouvir um barulho de guerra. Deus é capaz de fazer qualquer coisa para te dar vitória. Não importa a situação, amados, Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vindo o inimigo como corrente de águas, o Senhor arvorará a sua bandeira. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é que nos ajuda, Ele está conosco como um poderoso guerreiro, por isso não prevalecerão os nossos inimigos. E nós sabemos na nova aliança que os nossos inimigos não são de carne nem de sangue. Teu inimigo não é tua sogra, teu inimigo não é o teu patrão, mas demônios usam pessoas. Mas se nós nos levantarmos na autoridade do nome de Jesus, quem estiver por trás dessas pessoas vai ter que sair. Aleluia! Então, quando aqueles leprosos chegaram lá, as tendas vazias, cavalos abandonados, eles entraram numa tenda lá, ouro, prata, pedra preciosa, comida até umas horas. Eles comeram. Tiraram realmente a barriga da miséria. E depois que eles estavam, não conseguiam nem falar, eles disseram assim, não, isso não é bom não. Nós estamos aqui e o povo lá. Hoje é dia de boas novas. Queridas, é dia de boas novas. Nós temos que dizer para os outros esse Deus que nós temos. Nós não podemos nos calar. Então, vamos voltar para lá e anunciar o rei. Aí eles pegaram umas coisas, né? E voltaram. Aí quando chegou lá na terra deles, logo no portão da cidade, começou a anunciar. Olha, tem comida, tem ouro, tem prata. Eles fugiram. Aí o rei disse, isso não é verdade, não. Isso é uma emboscada. Eles fizeram isso para a gente sair da cidade e eles tomaram a cidade. Mas aí alguém disse assim, bora verificar. Pega aí um dos poucos cavalos que sobraram, porque o povo estava comendo cavalo, burro, tudo que vinha. Então, tinha uns pouquinhos lá, manda lá olhar. Aí foram os espias. Quando chegaram lá, era do jeito que os leprosos disseram. Então o povo, quando soube que era verdade, todo mundo correndo. Imagina, uma cidade faminta. Todo mundo correndo. Aí o capitão, para colocar a ordem, ficou no portão. Ordem, pessoal. Façam fila. Tu acha que alguém ia obedecer uma ordem dessa? Então o povo atropelou aquele homem e ele morreu. Se cumpriu a palavra do profeta. Tu verás com os teus olhos, mas não provarás. Amados, a incredulidade pode nos matar. Aquele homem disse isso porque ele era incrédulo. Ele falou, não pode acontecer isso, a não ser que Deus abra as janelas dos céus. Deus abriu. Deus abriu, mas ele não se molhou, mas ele não comeu, ele não provou, ele morreu. Mas Deus não quer nem que eu morra, nem que você morra. Por isso ele diz, o meu justo viverá pela fé. 4 vezes na Bíblia o Senhor fala, o meu justo viverá pela fé. Porque fé é um estilo de vida do crente. Quer agradar a Deus? Creia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Na antiga aliança, nós podíamos fazer alguma coisa, mas mesmo assim, aquilo que nós fazíamos tinha que ser misturado com fé. Mas na nova aliança tem que ser tudo pela fé. Tudo pela fé. A fé, aí eu passo agora para a nova aliança, né? A fé tem o poder sobre o vento e o mar. Lembra que
Jesus estava no barco e foi dormir. E, de repente, uma grande tempestade de vento se levantou. Era tão forte que o lago de Genezaré estava uma coisa. Aqueles homens eram experientes, mas eles ficaram com medo. Aí vão lá, acorda Jesus. Senhor, tu não te importa, não, que nós pereçamos, não? E Jesus lá, tranquilo, porque quem crê, dorme. Quem crê, descansa. Quem crê, confia que o barco não vai estar furado. E se for furado, dá-se um jeito e ele não naufraga, não é isso? Então Jesus se levantou e disse assim, por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? Ele ficou revoltado. Ele achou, não precisava, em outras palavras, né? Não precisava ter me acordado, não. Isso é bronca pequena. Resolvam esse negócio. Mas ele se levanta na proa do barco e fala com o mar. E o mar se acalma. Ele fala com o vento e o vento emudece. Amados, isso parece loucura. Uma pessoa que fala com o vento. Você imagina isso? Você falando com o vento, falando com o mar. Mas essa é a vida da fé. Jesus, em Marcos 11, eu não vou ler o texto porque você sabe disso. Você que é do Verbo da Vida, você sabe, decoradinho esse texto. Em Marcos 11 fala que Jesus estava indo para Jerusalém e no caminho, né, ele vê uma figueira. E detalhe que a Bíblia diz, não era tempo de figo. Mas ele viu uma figueira, ele estava com fome, ele foi procurar figo, não tinha figo. Ele disse, nunca mais alguém coma fruto de ti. E a Bíblia diz que os discípulos ouviram. Então ele não falou baixinho, nunca mais. Não, ele falou alto. Aí foi para Jerusalém. No outro dia, pela manhã, quando passaram pelo local, a figueira estava seca. Quando Jesus falou, ela continuou lá, verdinha, bonitinha. Só não tinha figo, né? Mas as folhas lá, tudo. Aparentemente, nada tinha acontecido. Mas no outro dia, eles viram. Então, Pedro ficou... Com certeza, aqueles homens disseram, coitado, está falando com a árvore. Eles acharam que aquilo nada ia acontecer. Mas no outro dia a figueira estava seca. Aí disse, mestre, lá vem ele, doido. Mestre, a figueira que você amaldiçoou secou. Jesus poderia ter dito, claro, eu sou o Filho de Deus. Né? Ele não falou assim. Ele disse, qualquer que disser... para este monte, com certeza tinha um monte lá, né? Qualquer que disser a este monte, vá para o meio do mar, assim será com ele. Qualquer um, qualquer pessoa, alguém, se alguém, tem alguém aqui, amados? Então, Jesus está falando com você. Se alguém disser ao monte, vá para o meio do mar, vai ser assim. Tem algum monte te perturbando? Tem algum monte impedindo a tua vitória? Tem algum monte te entristecendo? Tem algum monte te humilhando? Tem algum monte que você quer passar, mas ele está no caminho? Mas se você disser, se alguém disser, isso acaba. Aleluia! Aleluia! Amados, nós às vezes estamos numa situação difícil. Porque nós falamos sobre o monte, mas não falamos com o monte. Fale com o monte. Fale com o seu monte. Fale com o seu monte. Ele vai ter que obedecer. Aleluia, aleluia. Tinha um profeta que o Senhor chegou para ele e mandou ele passear num cemitério. Vê que legal, passeando no cemitério. A Bíblia diz que era um vale de ossos secos. E esses ossos estavam sequíssimos. Mas o Senhor disse assim, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ele fez, Senhor, tu sabes. Se depender de mim, ele quis dizer, se depender de mim, mas você pode.
Ele disse, então, filho do homem, profetiza esses ossos para que vivam. E a Bíblia diz que ele profetizou. Eu profetizei conforme o que me fora dito. Então, amados, nós temos que crer, nós temos que falar, agora falar de acordo com o que Deus disse. Então, ele profetizou. Venham carne, venha tendões, venha pele. E tudo que o profeta falava acontecia. E no final, estava lá aquele exército, né, de defunto ainda, mas o Senhor disse assim, profetiza ao Espírito. E ele profetizou o Espírito. Espírito vem dos 4 cantos da terra e entra nesses corpos para que vivam. E a Bíblia diz que houve um movimento e aquele exército se levantou. Quando eram só ossos, quando ele disse, vem carne, a Bíblia diz que houve um barulho de ossos. Cada osso se juntando ao seu próprio osso, porque Deus é organizado. O osso da perna não se juntou com o osso do pescoço. Deus é organizado, Deus é organizado. Amados, talvez exista uma coisa na sua vida que você tem falado e parece que o negócio piora. Esse barulho de osso, juntando com o osso, sabe, aquela situação que parece que está pior, mas só parece. Só parece. Só parece. Queridos, o Senhor espera de mim e você. Nós que somos da fé, é que abramos a nossa boca. Abramos a nossa boca. Crendo no coração e falando com a boca. Nosso coração tem que estar ligado com a nossa boca. Às vezes nós cremos no coração, mas não falamos, não temos ousadia para falar. Às vezes nós falamos, mas não estamos crendo. Mas tem que ter uma conexão. O espírito da fé crê e fala. Crie, por isso falei. Eu criei, nós cremos, por isso nós falamos. Amém? Eu queria chamar o louvor, por favor. Oh, chacatarabarabachuriandere cantarabarras. Oh, rabababababaxererere. Oh, rabababababaxaramanamassuriandaramanaya. Oh, riandalabassuriandaramanaya. Jesus parecia um louco, amados. Parecia um louco, ele falou com a febre, ele chegou na casa da sogra de Pedro e falou com a febre. Jesus, ele falou com o mar, ele falou com o vento, ele falou com a árvore, ele falou com mortos, ele chegou na casa de Talita e disse, Talita, levanta. Ele ia passando e chegou no portão da cidade e viu um enterro. Ele foi lá, tocou o esquife, tocou o caixão e disse, a ti te digo, moço, levanta-te. Amados, ele falava com o defunto. Não tenha medo de passar ridículo, não. Você só está agindo como o seu Deus. Somente como o seu Deus. Reaja. O diabo vem contra você, mas se levanta, pega o escudo da fé. O escudo da fé faz você apagar todos os dardos do maligno. Não são alguns, não. Todos os dardos do maligno.